Olá, meus irmãos, graça e paz, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta noite tão abençoada que Deus nos deu. Eu estou muito alegre, estou muito feliz, com o resultado do nosso trabalho que nós estamos fazendo. Muita gente tem sido tocada. Boa noite, pastora, paz do Senhor, graças a paz. Senhor. Eu quero desejar uma boa noite para você que está nos assistindo hoje. E hoje é dia de festa, pastor? Dia de alegria, porque o Senhor nos permitiu mais um dia. O Senhor nos permitiu mais um dia de vitória. Amém. Um dia de bênção, um dia de lutas. Sim, pastor, tem lutas, mas sem lutas não há vitórias, tá bom? E a Bíblia diz que quem está alegre cante. Hoje eu me lembrei de um louvor, de um hino, antigo, mas só que ele é uma mensagem, ele fala aos nossos corações, ele fala à nossa alma, e eu particularmente me emociono quando eu canto esse louvor. Amém. Porque foi algo muito forte, aleluia, amém, que aconteceu na minha vida. A mudança, a transformação que Deus fez na minha vida, e eu amo cantar esse louvor. Faz muito tempo que eu não canto ele, amém, e hoje eu estava ali no meu quarto, ali, e de repente me veio ele na mente. Eu queria cantar nessa noite, adorar a Deus. Você que é mais antigo um pouco vai conhecê-lo e vai gostar de louvar a Deus juntamente conosco nesta noite, amém, no nome de Jesus. Vamos louvar então, vamos cantar esse louvor a Deus. Adore neste momento. Aleluia. Deus seja louvado, o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Amém. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Aleluia, Deus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Oh, aleluia. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é grande. O Senhor irá à tua frente, Ele mesmo estará com você. Aleluia. Como é bom adorar a Deus. Escute. A sombra da noite se aproxima e dela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Cante comigo.
pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Deus é fiel, isso é uma maravilha, né? Na verdade, os louvores antigos, pastora Simone, eles eram todos mensagens, né? Aquela mensagem que o pecador ouve, né? E ele é tocado, ele aceita Jesus, ele é comovido, ele é mexido pelo louvor e pela palavra. Nós estamos numa série, meus irmãos, né, dos milagres de Jesus, né? E isso aqui é um milagre, meus irmãos. Eu cantava para o mundo, eu louvava pagode, eu gostava muito das pagodeiras do mundo. E quando eu vim para Cristo, eu aprendi a cantar louvores a Deus. E como é bom louvar a Deus. E hoje, o nosso milagre hoje é a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Hoje é o quarto dia, pastor. Ela está narrada nos livros de Marcos, no livro de Mateus e Lucas, né? E em João, né? Está nos 4 evangelhos. Ela está nos 4 evangelhos, mas nós escolhemos aqui um texto para nós meditarmos no livro de Marcos, no capítulo 6, verso 30. Tá bom? Escute só. Vou ler uma leitura rápida, é muito conhecida, mas é bom que a gente lê para você entender. E os apóstolos se ajuntaram a Jesus e contaram-lhe tudo o quanto tinha feito e os que tinham ensinado. E ele lhes disse: Vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque há muitos que haviam e vinham e não tinham tempo para comer, para descansar. E foram sós num barco, né, Jesus e os seus discípulos, a um lugar deserto, mas a multidão os viu partir. E muitos o conheceram e correram a pé pela beira do mar até de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que Jesus no local. E aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes a muitos, né? As outras traduções falam que curou também a muitos. E como o dia já se estava adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que eles vão aos campos e aldeias circunvizinhas para comprar pão para si, porque não tenho o que comer. Ele, porém, respondendo, disse: dai vós de comer. E eles disseram: iremos comprar 200 dinheiros de pão para dar-lhe de comer? E ele lhes disse: quantos pães tem? Ide e vê. E sabendo-os, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhes que fizessem todos assentar em grupos sobre a relva, assentando-se, partindo de 100 em 100, de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu, e deu aos seus discípulos para que dessem a multidão diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram aproximadamente 5.000 homens. Homens, sem contar as mulheres e crianças, né, pastor? Quando eles faziam essa contagem, eles não contavam que as mulheres estavam lá e as crianças. Eles contavam somente os homens.
Vamos calcular que a metade desses homens fossem casados e tivessem um filho. Nós iríamos aí para 8.000, 10.000 pessoas aproximadamente. Mas esse detalhe nós não vamos nos prender nele. O que nós vamos nos prender no começo desse texto, minha pastora, fala a respeito da preocupação de Jesus com os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus chamou eles e vendo que eles estavam cansados, porque ele havia ordenado que eles fossem pregar o evangelho, fossem levar a palavra até a multidão, e tinham muitos que iam e vinham e não tinha tempo nem para comer. Nem para descansar. E Jesus, preocupado com isso, com os seus discípulos, chamou eles em particular e disse: vamos para um lugar deserto, vamos descansar um pouco, vamos relaxar um pouco, dormir um pouco, porque o trabalho de Jesus era muito cansativo com os discípulos. Você já imaginou aproximadamente 8.000, 10.000 pessoas para você coordenar, seguindo a Jesus, pastora? Querendo tocar em Jesus, querendo ser curado, apertava Jesus, queria parar para falar com Jesus. E esse é o momento que Jesus sentiu o cansaço, como o Senhor disse, se preocupou com os seus discípulos. E também recebeu uma notícia triste, Recebeu uma notícia triste, pastor? Diga-nos aí. Recebeu a notícia da morte de João Batista, que alguns dizem ser primo de Jesus, filho de Isabel. Herodes havia mandado cortar a cabeça de João, e Jesus acabara de receber essa notícia de que João havia morrido degolado. E com certeza, como era seu primo, da sua família, e também era alguém que ele amava muito, Jesus se entristeceu de uma forma que disse: eu vou relaxar um pouco. Foi o homem que abriu o caminho, como diz a palavra. Ele foi a voz que clamou no deserto. Ele foi aquele que veio na frente, preparando o caminho para o Senhor. Meu pastor? Então, uma dor grande ali no coração de Jesus, e ele chamou os seus discípulos, porque quem estava ali não era o Jesus Deus, era o Jesus homem, que estava participando da vida. Como homem ele sentiu dor, como homem ele chorou, chorou também na morte de Lázaro, como homem ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, sentiu fome, Eu acredito que Jesus também estava com fome. Sim, nesse cansado. Momento, cansado, enlutado, pastor? Talvez queria, ter um tempo a sós com o Pai, Quando nós recebemos uma notícia como essa, o nosso coração se entristece ao ponto de nós pararmos um pouco para fazer uma reflexão em nossas vidas. Jesus pediu esse momento da multidão. Jesus pediu esse tempo. Olha, gente, vocês fiquem aí. Eu recebi uma notícia triste agora do meu primo, João Batista, foi degolado, morreu. E eu vou me retirar um pouco, eu vou descansar um pouco, eu estou cansado. Os meus discípulos também estão cansados. E eles entraram num barco e alguém deve ter dito a direção que eles iam, pastor. Olha, Jesus está indo, vamos até ele, A Bíblia diz que eles viram ele sair do barco. E sabiam, já estavam sabendo até para onde ele ia. E saíram correndo pela beira do mar, pelo meio do deserto, ali nas montanhas. O que me chamou a atenção, pastor, que ele disse que saíam das cidades atrás de Jesus. Se espalhou a notícia, espalhou a notícia. A notícia se espalhou que Jesus ia para tal lugar. Só que ele não ia para lá para curar ninguém. Não. Ele estava precisando de um momento para ele, de um momento a sós com os seus discípulos, Ele estava precisando ali de um repouso do seu corpo físico, agora nesse momento, com a notícia da morte de João, no luto de João, de um repouso espiritual, sentimental, realmente relaxar. Para você ver como era árduo o ministério de Jesus. E muitas vezes, olha, eu e minha esposa chegamos cansados, Eu termino a minha parte do meu trabalho, eu estou trabalhando, faço Uber, E por volta de 5h30 da tarde, mais ou menos, eu paro em qualquer parte da cidade que eu estiver de Manaus e vou buscar minha esposa no trabalho, depois voltamos para casa.
damos uma descansada e Deus colocou esse desejo no nosso coração. Nós poderíamos muito bem agora estar no nosso quarto com o ar-condicionado ligado, relaxando, está um pouco quente, aqui está um pouco calor, porque o nosso estúdio não tem ar-condicionado ainda. Se você quiser doar um para nós aceitamos, tá bom? Então nós tínhamos tudo para estar no nosso cantinho relaxando. Como se diz, eu estou empregada, você faz seu trabalho de Uber, né? Então nós temos um canto onde descansar a cabeça. Podemos dizer o que queremos mais, né? Esse foi o pensamento dos discípulos. Sim. Despede a multidão, quer dizer, nós viemos para cá para descansar. Sim. Nós viemos para cá para tirar um momento a sós, vai relaxar, férias, né? Tirar um dia de folga, um dia de férias. Mas aí Jesus nos deixa uma lição, ele diz, o Pai e eu trabalhamos até hoje. E mesmo ele triste, cansado, ele teve compaixão daquele povo. Ele teve compaixão do povo que estava espalhado, sem direção, que estava sem um alvo, sem um objetivo, não sabiam o que fazer, estavam, como o texto nos relata aqui, estavam como ovelhas que não têm pastor. Que a ovelha que não tem pastor, ela vai para os campos, corre perigo, né? Pode ser pega pelo lobo, pelo animal, pelo outro animal. Aí sabe o que eu aprendo aqui, minha pastora? Eu aprendo que ele resolveu tomar a frente como pastor. Esse povo, o texto diz, eles estavam como ovelhas que não têm pastor, mesmo ele cansado, mesmo ele angustiado com a morte de João, triste com a morte de João, ele resolveu assumir o pastorado sobre a vida dessas pessoas. Porque o pastor de ovelhas, ele vai conduzindo, arrumando as ovelhas para ir para aquele caminho, para todas juntas não se perderem. Então Jesus, como bom pastor neste momento, ele vai ajuntando o povo a ouvir a palavra, a reconhecer. Minha pastora, como pastor. Eu trago essa palavra para hoje. Infelizmente eu tenho que dizer isso, mas nós não vemos os pastores fazer isso hoje. Se trancam dentro de suas mansões, dos seus palácios, não sabem como as ovelhas estão, não sabem se está doente, se está com fome, se está passando algum momento difícil, se isolam. Jesus deixa esse exemplo aqui aos pastores que estão nos assistindo, que vão nos assistir também, o exemplo de que realmente ele estava dando a vida pelas ovelhas. Abriu mão do seu descanso, abriu mão porque viu a necessidade de fazer alguma coisa. Os discípulos chegaram com ele, ainda bem que os discípulos também tiveram essa visão. Um ponto favorável aos discípulos também, eu quero deixar aqui um ponto favorável a eles, que eles olharam e tiveram essa visão. Muitas vezes não é só um fardo sobre o pastor. Os líderes também, ali está um pastor líder que era Jesus e os seus discípulos que era o seu liderado. Você como um liderado também, você também pode fazer algo pela obra de Deus. Você pode auxiliar o seu pastor. Muitas vezes o pastor não está vendo tudo, não querendo dizer que Jesus não viu, mas eles tomaram uma atitude antecipada de preocupação, minha pastora. Como vamos alimentar essas pessoas? Despede para que vão ou um vilarejo ou vão à cidade vizinha comprar alimento, até mesmo se hospedar em algum local, né, pastor? Aí eu vejo Jesus já usando uma palavra profética. Para mim isso é uma palavra profética. Dá-lhe voz de comer. Porque quem foi que deu de comer para o povo? Foi os discípulos. Jesus multiplicou os pães e entregou na mão dos discípulos e foi se cumprir o que ele disse: vocês vão dar de comer. Pastor, e eles se organizaram. Jesus entregou o alimento na mão dele, os discípulos, e os discípulos organizaram, como diz a palavra, de 100, 50, 50, e foram organizando o povo. Os auxiliares de Cristo, auxiliares do pastor hoje, é para isso, pastor. É para auxiliar, é para organizar, não se tornar somente para Jesus. Imagina Jesus
consagra o pão, parte o pão e ele sozinho E ainda ter que distribuir. para mais de 5.000 pessoas. Aí eu quero que entrar também em outra parte. Jesus, como já falei aos irmãos, eu tenho um seminário que Deus nos deu aí. E o começo desse seminário eu falo justamente isso. Que nós temos que ter algo. Que o obreiro não pode subir no púlpito, um pastor, um líder, subir no púlpito e dizer: não olhe para mim porque eu não tenho nada para lhe oferecer. Então desça do altar, meu filho. Se você não tem nada para oferecer, foi isso que aconteceu. Nada para oferecer para o povo. Foi essa resposta que eles deram a Jesus. Né? Dai-lhe voz de comer, mas eles disseram: nós não temos. Não temos, estamos vazios. Nem que se nós tivéssemos 200 reais, de 200 denários, né? A pastora já esteve calculando aqui, dá quase 9 mil reais de pão para essa multidão toda comer, né? Quer dizer, nós não temos. Quer dizer, vocês não aprenderam ainda, vendo os milagres que já tinham acontecido, que Jesus era o Deus multiplicador que tinha transformado a água em vinho, que tinha curado o filho, né, do oficial do rei à distância. Quer dizer, a cada milagre parece que eu até digo uma frase quando eu prego muitas vezes, que a nossa fé não diminui, que o que diminui é as nossas lembranças, né? O que diminui é a minha capacidade de lembrar daquilo que Deus já fez. Pastor, levando o simbolismo, né? Quando ele disse: não tenho nada, nós não temos nada. Quando Jesus entrega o pão e diz assim: alimente o povo, Jesus é como se dissesse assim: enche-se do meu espírito. Né? Seja cheio do Espírito Santo. Para um pastor, para um líder, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Para alimentar espiritualmente. Linda, muito linda essa colocação que a senhora fez. E eu completo ela aqui. Vê como o casal que está ligado, né? Eu completo. Quer dizer, Jesus capacitou os discípulos com o pão e agora disse: vão vocês e alimentem o povo. Então o obreiro, pastor, o líder, ele não pode estar vazio, ele tem que estar cheio. Ele tem que estar cheio, né, do alimento. O que é o pão? A palavra. Eu tenho que estar cheio da palavra. A senhora já ouviu aquela frase na igreja: eu fui pego de surpresa. Vamos dar uma oportunidade aqui para a irmã Simone. Ai, eu não tenho nada. Aí fica folheando a Bíblia, procurando, não tenho nada, fui pego de surpresa. Nós temos que ter algo sempre. Os discípulos foram pegos de surpresa. Os discípulos foram pegos. Eles trouxeram o problema, mas eles não tinham a solução. Eles trouxeram algo para Jesus e jogaram sobre ele. Jesus jogou de volta para ele. Vocês que têm que alimentar. Porque o problema veio primeiro para vocês. Né? Então, já que vocês não têm capacidade, não têm nada, eu vou capacitá-los. Eu vou munir as vossas mãos, né, com aquilo que o povo está precisando. O pão, a palavra, o peixe, Jesus Cristo. Outra coisa que me veio à mente também aqui, e nós vamos entrando no texto aos poucos, né? Sobre a providência, né? Alguém naquele lugar tinha alguma coisa. O prudente e a organização. Aí eu olho para esse menino, para esse rapaz que tinha esses pães, esses peixes. Ele não guardou só para si. Ele não escondeu-se. Eu acredito que no momento que Jesus falou para os discípulos, para eles procurarem, talvez eles tenham gritado: alguém tem alguma coisa aí? Vai entre o povo. Eles foram, o texto é bem claro, está dizendo, eles foram indagar o povo: alguém tem alguma coisa aí? Esse menino poderia dizer não. Ele foi preparado para 2, 3 dias de caminhada junto com Jesus. Ele tinha ali comida. O combate para a guerra. Ele foi preparado para muitos dias caminhando com Jesus. 5 pães, vamos dizer que ele comesse um pão por dia, um peixe por dia. Ele teria aí 5 dias, né? 7 dias, pastor. 7 dias para se alimentar, né? Mas ele não iria abandonar Jesus por falta de comida. Sim. Então ele guardou esse alimento ali e na hora certa ele colocou nas mãos de Jesus.
Aí vem, dispôs. isso, ele se dispôs, aí vem aqui uma palavra profética, é muito pouco. 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de gente é muito pouco. Aí é o que eu começo a profetizar na tua vida. É muito pouco na sua mão. É muito pouco quando você toma só para si. Pastor, eu estou pedindo algo de Deus. Será que esse algo que você está pedindo de Deus, Deus pode requerer de volta? E você de bom grado vai estender a mão para abençoar outras pessoas? Sim. Será que você está pronto para dividir, né? Aliás, dividir não, eu não vou nem usar a palavra dividir, eu vou usar multiplicar. Porque quem divide, né, separa. E quem multiplica, une. Sim. Quem multiplica, une. Então, esse menino colocou à disposição. Pastor, eu fico imaginando aqui a alegria desse menino, né? De saber que ele foi usado. Que ele foi útil. Foi útil, né? Ele foi um multiplicador de bênção. Eu sei que uma coisa é muito gostoso a gente fazer o bem para alguém. Sim, é quando você que já fez, você que, tipo assim, alguém estava necessitando de alguma coisa, você foi lá e voluntariamente abençoou aquela pessoa. A gente fica com um sentimento tão gostoso no coração. De gratidão, poxa, eu pude fazer algo pelo meu irmão, né? Eu pude estender a mão, eu pude dividir, né? De estar na hora certa, no momento exato que a pessoa precisou. Eu estava ali para servir aquela pessoa. É que nem quando nós saímos aos domingos para distribuir 100 pães. Para muitos, só 100 pães, mas para aqueles que recebem o café com pão no domingo de manhã, talvez seja o único alimento daquele morador em situação de rua. É só 100 pães. Mas para nós, pastor, é como se fossem 1000 pães. Mas sabe o que alegra o meu coração? Eu vou falar aqui para a internet agora, para os irmãos que estão assistindo. É que de vez em quando eu abro, pastora, o YouTube, eu abro o Instagram, o Facebook, e eu vejo outros grupos de pessoas. Então, sabe o que eu penso? Vale a pena. Sim. Vale a pena ser um exemplo. Quem sabe essas pessoas não viram o nosso trabalho e começaram a fazer. Aí outras pessoas vão ver o trabalho delas e vão começar a fazer também. E é um prazer tão gostoso. Eu não sei se a pastora Simone já teve esse prazer, mas é o prazer de você sentar na beira de um lago, de um rio, com um caniço, com ali, pegar um peixe. É muito gostoso. Eu já pesquei, pastor. Já pescou peixe? Glória a Deus. Era grande, olha. Era uma sardinha. Enorme. Desse tamanho. Eu fiquei com pena de devolver, pastor. Quer dizer, é um prazer tão grande fazer o bem. É uma alegria, né? pastor. Eu fico imaginando o coração desse rapaz. Né? O coração de chegar em casa e dizer: mamãe, papai, Jesus precisou de mim, eu estava pronto, eu tinha para dar. Pastor, e o que me chama a atenção é que não importa se você é um jovem, se você é um ancião, seja útil para Jesus. Talvez você é apenas um jovem levita, ou você é apenas uma jovem missionária, é apenas uma menina, é apenas uma criança, é apenas um jovem, mas é um instrumento de milagre na mão de Jesus. Todos nós, né? Todos nós somos úteis. O pastor Erivelton estava pregando agora no... Qual foi o dia que ele pregou, meu filho? Numa quarta-feira, não foi? Foi numa quarta. Acho que foi numa quarta-feira, numa campanha, ali no bairro de São Geraldo. E ele falou a respeito disso. Você tem utilidade para Deus. Eu não sei em que área da sua vida você vai ser usado por Deus. Mas ninguém se aproxima do Senhor e saiu em vão, a não ser que não queira. Sim, como jovem. Né? Como Judas. Judas teve a oportunidade, perdeu a oportunidade, além de perder a oportunidade, perdeu também sua salvação, porque tirou sua própria vida. Sim. Quer dizer, se aproximou do mestre, era útil, por quê? Porque ele era tesoureiro. Sim. Ele cuidava das finanças que entravam ali, das pessoas que davam oferta para abençoar o ministério de Jesus. Quer dizer, ele tinha uma utilidade. Sim.
Pastor, era um menino, uma criança, um jovem que se aproximou de Jesus, teve um encontro de Jesus e viu milagres. Não importa Agora, a tua idade. Imagine esse jovem depois, durante a sua vida, depois que Jesus foi assunto ao céu. Eu acredito que ele se juntou aos discípulos na pregação. Já imaginou ele subir no altar do púlpito de uma igreja e dizer: eu ajudei a alimentar 10.000 pessoas. Eu ajudei a alimentar, eu estava lá presente, eu sou uma testemunha Não foi ocular. avarento naquele momento. Não foi avarento, soube multiplicar, soube repartir o pão. E é isso que nós fazemos no projeto social Chamados para Servir. Nós repartimos, como disse a pastora Simone, nós distribuímos apenas 100 pães. Nós queríamos fazer muito mais. O desejo do coração da minha esposa é distribuirmos marmitas de alimento, pelo menos uma vez por semana, mas ainda não tivemos condições. Mas Deus vai prover, porque Ele conhece o desejo do nosso coração. Ele conhece o desejo da nossa alma de fazer isso. Por quê? Porque tem pessoas clamando. Tem pessoas pedindo a Deus que toque no coração de alguém para levar um café com pão de manhã, porque não jantou na noite anterior, ou levar uma sopa à noite porque não almoçou durante o dia. Como agora, sábado, amanhã, nós estamos lá na Rua Bela Vista, lá no final da Rua Bela Vista, no bairro da Alvorada, fazendo ali um grande culto de evangelismo, com o final dele com um grande sopão distribuindo para pessoas ali. Você é nosso convidado, participe conosco. Quer dizer, esse é o nosso pão e o nosso peixe. É o que nós temos. Nós não temos mais o que oferecer. Então Jesus pergunta: o que é que tu tem, João? Nós temos 100 pães para distribuir, Senhor. Um panelão de sopa. Um panelão de sopa, uma jarra de café, um balde com café, com leite. É o que nós temos. Então ele diz: eu vou multiplicar na vida das pessoas isso aí. Esse milagre aqui, ele representa para nós hoje aqui uma ação de Deus, mas também com a colaboração do homem. Também com a colaboração daqueles que seguem a Jesus, porque tem que fazer as mesmas obras que ele faz, que ele fez e continua fazendo. Estamos no nosso horário. Estamos dentro do nosso horário, tá bom? Que Deus possa você... Eu não sei qual é a quantidade que você tem, pastor, eu tenho tão pouco. Eu queria construir a minha casa, eu queria comprar o meu carro, eu queria pagar a faculdade do meu filho, eu tenho tão pouco. Eu te ofereço nesse momento algo. Coloque nas mãos do Senhor. Entregue, né, pastor? Entregue nas mãos do Senhor. O Senhor levantou o pão, deu graça. Dê graças. Agradeça pelo que você tem. Não é ainda aquilo que você quer, mas você tem algo. O milagre não aconteceu quando Jesus levantou o pão, mas quando ele partiu. O milagre, está muito forte essa palavra, pastor. O milagre aconteceu quando ele partiu, quando ele repartiu. Eu até ouvi alguém dizer que quando ele quebrava um pedaço que lhe dava, aparecia outro. E foi multiplicando e as pessoas se alimentaram. Bem, meus irmãos, nós chegamos ao final de mais um dia, mais uma mensagem da série Os Milagres de Jesus. Eu estou banhado de suor aqui, porque nós estamos sem ar-condicionado, Se você quiser nos abençoar, quem sabe Deus toca no seu coração. Amém. E você abençoa o nosso estúdio aqui com ar-condicionado, para que nós possamos ter um conforto melhor. Mas enquanto não tem, nós vamos estar... não para, não paramos, nós continuamos fazendo a obra de Deus, tá bom? Pastora, paz do Senhor, Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E amanhã nós estaremos também. Amém. Quando nós chegarmos do sopão, nós vamos para o sopão lá, para o culto. Quando nós chegarmos, nós vamos trazer aqui o quarto milagre do Senhor Jesus. Eu tá quero bom? pedir para você que é meu amigo no Facebook, no Instagram, vá lá no nosso canal do YouTube, Café com Fé, Pastor João Pinheiro. Se inscreva, curta mesmo, compartilhe, comente. Café com Fé, Pastor com João Pinheiro. Tá assim, ó. Pinheiro. Café com Fé com Pastor João Pinheiro. Você se inscreve e nos ajuda a disseminar, espalhar a palavra de Deus. Quanto mais pessoas curtirem, se inscrever, o YouTube entende que o vídeo
vídeo, ele é importante para as pessoas. Ele começa a divulgar para as outras Isso. pessoas. Amém, meu pastor? Fica na paz, que Deus em Cristo te abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.